Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia, as transições de ciclos, os melhores trades e os alvos do dia. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior no cenário aqui de canal amplo de baixa, estava fazendo correções profundas e renovando mínimas, né? Corrigia profundo e hoje abriu renovando mínimo após uma, duas, três puxadas, um cenário de wedge aqui nos 5 minutos. Também seria aqui dos 60 minutos, que tem 3 puxadas, que falha nesse ponto de inflexão aqui, formando aqui um fundo duplo com uma wedge e deixando aqui um bom padrão de reversão aqui para buscar alvos mais acima. Aqui seria um bom trade após ter 2 barras de alta, acreditando que o preço poderia reverter esse gap, comprar acima dessa barra com stop abaixo, levar para esse gap magnético, ou a reversão dessa última perna vendedora aqui, que foi dessa wedge aqui, que formou 3 pernas de baixa, 2, terceira, que se o preço viesse testar esse ponto de inflexão, já se tornaria essa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho, transicionando para um ciclo de lateralidade aqui, que aconteceu aqui, o preço veio aqui no intraday num canal estreito de alta, bem forte, deixando aqui as correções rasas e após o rompimento, deixando o gap aberto aqui, demonstrando bastante pressão compradora. E após essa correção aqui, o preço rompe acima, deixa esse gap aberto, tem outra correção rasa e rompe novamente, deixando o gap aberto aqui, esse ponto de rompimento. Então, esse canal estreito era bem forte por causa dessa característica, que rompe aqui e após romper ele faz uma correção em 2 pernas e deixa uma barra de sinal aqui acima do ponto de rompimento. Mantendo-se acima do ponto de rompimento, seria um bom trade comprar acima dessa barra, após ele demonstrar aqui 2 pernas de correção, aqui num cenário de rompimento e correção, comprar acima dessa barra com um stop abaixo dela, o meu trade para buscar alvos mais acima, que poderia projetar essa lateralidade que foi formalizada e foi rompida já, transicionando aqui dessa lateralidade para o possível canal estreito de alta aqui. Então aqui você poderia buscar o alvo dessa lateralidade. Aqui teria o primeiro alvo aqui, que atingiu já um ciclo de canal estreito de alta, que veio aqui assim, um canal estreito de alta, após romper e testar o ponto de rompimento. Em canal estreito ele busca esse primeiro alvo, atinge esse primeiro alvo e cria uma correçãozinha aqui em 2 pernas, dando que 2 pernas com bastante sobreposição de barras aqui, mas formando aqui um fundo duplo, possível fundo duplo aqui com uma correção profunda. Bom trade comprar acima dessa barra com um stop aqui abaixo e fazendo correção até a região da média móvel, seria um bom trade você comprar acima dela com stop abaixo e buscar alvos mais acima, que teria também o alvo, que seria o segundo alvo dessa lateralidade, que é o 1 para 1 dela, que veio aqui bem próximo, faltou um pouquinho para atingir, seria um bom trade você buscar esse alvo. Poderia também comprar acima dessa barra aqui com stop logo abaixo, formou, rompeu acima desse ponto, corrigiu e deu outro sinal aqui de entrada, stop abaixo e buscar esse alvo também. Esse trade, quando ele começou a demonstrar fraqueza aqui, deixando 2x e uma barra de reversão, seria bom sair abaixo dessa barra, e que aqui ele já demonstrou que os vendedores estão atuando na renovação de máximo, aparecendo aqui que poderia, na renovação de máximo, eles podem aparecerem novamente aqui e criar mais uma correção profunda. Após as renovações de máxima, estava tendo venda e realização de lucro aqui nesse cenário, então seria bem provável que aqui na renovação de máxima ele corrigiria profundo novamente. Ele cria aqui, volta pouquinho para atingir esse alvo, seria bom sair abaixo dessa barra. Se você não saiu quando deixou 3 barras de baixa, poderia ser abaixo dessa barra ou dessa L2 aqui.
abaixo dela, aqui seria uma L1, veio 3 barras de baixa, fez uma correção rasa, e aqui seria uma L2. Aqui ele cria um canalzinho estreito de baixa, deixa até um cenário aqui de possível compra aqui acima dessa barra, mas por ele estar demonstrando uma correçãozinha um pouco mais forte, no cenário de canal estreito, seria melhor aguardar uma correção um pouco mais profunda em relação a esse movimento, que acaba fazendo aqui uma correção em uma pullback, duas pullback, três, formando aqui essa wedge. Aqui seria uma compra um pouco melhor, acima dessa barra aqui, seria uma compra boa, que ele criou aqui um cenário de uma pullback, duas, e deixou uma barra de sinal. Então poderia comprar acima dessa barra, que estaria deixando um gap de média e uma correção de duas pernas, diferente dessa entrada aqui, dessa barra que só armadilhou os compradores. Ele estava vindo aqui numa perna de baixa ainda. E aqui ele criou a primeira correção. Então, quanto a canal estreito, a primeira correção que vai acima de barras, ela tende a falhar. E ela criou aqui uma segunda, e aqui deixou uma L2 com uma boa barra de sinal. Seria um bom trade comprar acima dela com stop abaixo e buscar pelo menos a renovação de máxima, por estar num cenário aqui de impossível canal amplo de alta, que corrigiu profundo aqui, renovou o máximo, não conseguiu buscar esse alvo e criou uma outra correção profunda, que nessa renovação de máxima já estaria em confluência com esse alvo aqui, seria o segundo alvo que faltou pouco para ser atingido. Então aqui seria um bom trade. Esse trade ele acabou criando mais uma perna de baixa, formando uma wedge aqui e estopando quem entrou acima dessa barra, mas se você for estopado aqui, seria um ótimo trade entrar novamente acima dessa barra com stop abaixo, por ter criado um cenário aqui de 3 pernas de correção e criando um cenário de wedge bull flag, que criou uma bandeira em forma de wedge, que teve 3 puxadas aqui de baixo, 1, 2, 3 e um bom sinal de reversão. Ao comprar acima dessa barra, stop abaixo e buscar tanto a renovação de máxima quanto esse alvo aqui que faltou pouco para ser atingido. O preço, ele cria aqui um bom microcanal comprador, 1, 2, 3, 4. Faltou pouco para ir buscar esse alvo, quando deixa essa barra de reversão. Aqui seria um contexto bom para você vender, porque estaria criando um contexto de MTR, que criou uma reversão aqui boa, quebrando essa tendência de alta, e deixar um topo duplo mais alto. Mas contra essa forte pressão, seria melhor esperar uma segunda entrada. Mas seria um bom trade pelo contexto de MTR, por ter demonstrado uma boa pressão vendedora aqui, ter deixado essa barra de entrada. Vender abaixo dessa barra, acreditando nessa MTR com um topo duplo mais baixo, e acreditar que o preço pelo menos viria testar esse ponto aqui. Não, esse ponto aqui de inflexão, que esse aqui não conseguiu renovar máximo. Esse ponto de inflexão lateralizaria o preço ou criaria uma reversão majoritária de tendência vindo buscar a mínima do dia. Aqui ele chega a criar uma boa pressão vendedora, 1, 2, 3, 4 barras de baixa, mas quando ele falha aqui, deixa uma L1, ainda não seria um bom contexto para sair desse trade, por causa da pressão de baixa e por causa do contexto que formou de possível MTR, mas quando deixa aqui uma H1, H2 e uma boa barra de sinal, você poderia sair desse trade e virar a mão para comprar nessa barra aqui, por ter criado aqui uma entrada de H2, H1, H2 e fundo duplo aqui, que seria um excelente trade para você comprar. E se você estava vendido aqui acreditando no contexto de MTR, você poderia sair por ter deixado um H2 com um fundo duplo com mínima mais alta e levar o mínimo para a reversão desse topo ou aqui a máxima do dia. Esse trade atinge esses alvos, os dois alvos, e cria um rompimento aqui, vindo com bastante pressão aqui, formando um canal estreito de alta, e você poderia comprar acima dessa barra com stop abaixo, por romper e deixar um gap aberto, manteve o gap aberto, depois criou aqui um teste do ponto de rompimento, seria um outro bom trade comprar acima dessa barra com stop abaixo e projetar esse pivô que foi rompido aqui para cima, buscar alvos acima
com projeção desse pivô rompido. Aqui o 1 para 1, o preço passou direto por ele e foi buscar aqui o terceiro alvo desse pivô, que dele teve bastante realização de lucro e criou uma correção um pouco mais profunda. Para buscar esse alvo aqui também, você poderia comprar acima dessa barra, com stop abaixo, e buscar esse alvo aqui acima também, que seria o terceiro alvo desse pivô aqui rompido. O segundo alvo aqui ainda também pagaria um risco de retorno positivo. Então seria um bom trade comprar aqui por causa do contexto que ele manteve aqui após criar um canal estreito de alta. Ele criou aqui um canal estreito de alta, rompeu acima desse ponto de flexão e manteve o canal estreito de alta, bastante pressão. Essa barra aqui, que foi a barra mais forte, a maior barra, a tendência de alta, demonstrando uma possível exaustão. Então não seria bom comprar acima dessa barra, dessa correção rasa, para buscar alvos mais acima, porque já estaria no contexto climático, que atinge o alvo e depois cria uma correção profunda, podendo funcionar aqui para um possível canal amplo de alta novamente. Deixei marcado aqui esse ponto, e aqui ele formou, deixou essa máxima, se você ligar essas duas máximas, aqui teve o terceiro ponto, ainda não seria tão relevante, porque ele criou um rompimento bem forte, mas e pela quantidade de barras aqui que ele ficou para criar essa possível wedge aqui, que ficou marcado esse ponto, mas ele acabou respeitando aqui esse possível cenário de wedge aqui, que teve 1, 2, 3 puxadas, e podendo criar aqui um contexto de uma pullback, 2 pernas de baixa, ou uma correção TBTL, 10 barras, que aqui já deu mais do que 10 barras de correção. Então aqui pode ser que o preço ele mantenha a tendência, porque no cenário aqui macro ele está num canal estreito de alta e pode buscar alvos mais acima, que seria a projeção de toda essa lateralidade que formalizou aqui nos 60 minutos, que ele simplesmente acabou de romper essa lateralidade aqui, acabou de romper essa lateralidade nessa barra aqui e deixou um gap aberto aqui, podendo projetar toda essa lateralidade para cima, que teria também esse gap magnético aberto como alvo. Então aqui tem alvos no tempo gráfico maior, que são alvos macro, para buscar, e de acordo aqui com o ciclo do 60 minutos, ele está num ciclo bem forte, que seria esse canal estreito de alta, que acabou criando esse rompimento e mantendo esse gap aberto, que aqui se tornaria um gap de projeção. Então aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo, e as transições também aqui, como expliquei conforme o vídeo, que transicionou aqui dessa lateralidade para um canal estreito, depois já formou um possível canal amplo de alta, que aqui criou uma correção profunda, não conseguiu vir testar essa mínima majoritária, essa aqui foi a mínima majoritária que criou esse rompimento, depois corrigiu, criou esse outro rompimento, aqui seria uma mínima majoritária, o preço não consegue testar ela, não vem testar esse ponto aqui, então manteve aqui aqui a princípio do topos e fundos mais altos, por mais que essa correção foi profunda, não conseguiu testar aqui e manteve aqui, subdividiu essa perna e manteve todos os topos aqui e fundos mais altos, mantendo a tendência de alta aqui intacta. Mas criou essa correção aqui, ele ainda estava no cenário de topos e fundos mais altos, então enquanto o preço não viesse testar esse ponto de flexão, não se tornaria uma lateralidade. Ele simplesmente transicionou aqui de um canal estreito de alta, que teve o teste do ponto de rompimento, virou um canal amplo de alta aqui, que quando consegue romper acima desse ponto de vertical, de criar uma correção profunda, novamente, ele cria um rompimento, deixando o gap, testando o ponto de rompimento e acelerando esse canal amplo de alta, acelerando ele, transicionando para um canal estreito de alta. Aqui
dentro desse canal estreito de alta. Ele já teve aqui indícios de que poderia romper, porque ele estava vindo num ciclo aqui micro dentro desse, que fez uma correção aqui e criou aqui no micro um canal estreito de alta, que se tornou ciclo macro quando consegue romper acima desse ponto de inflexão e se mantém acima dele. Então, tem que ficar atento aos ciclos do mercado e às transições dele para você operar de acordo com cada ciclo e cada transição de ciclos. Esses foram as análises do dia, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. É isso aí, pessoal, valeu, até mais, obrigado por terem assistido esse vídeo.